De volta à sua TV, que vos fala é o Pai no Santo Wellington Domalu, com o quadro Respondendo aos E-mails. Gostaria de mandar abraços a todos os internautas que vêm enviando seus e-mails a dotelwellington@hotmail.com. Temos aqui um e-mail interessantíssimo que fala sobre consulta espiritual, trabalhos espirituais, esse é o título. O internauta pede para não ser identificado. Muito bem. Olá, Pai Wellington, assisto sempre seus programas, sempre que posso, acho de grande valia para a cultura afrodescendente no país e principalmente pois é um programa que não agride, explica e desmistifica toda essa questão de dizer que a Umbanda e Candomblé são macumba. Venho doente, sofrendo, lutando contra um câncer. Procurei determinante Mãe de Santo, pois sou aqui do estado de São Paulo, e fiz trabalhos, porém, estes trabalhos foram feitos a longa distância, pois conheci este mesmo terreiro por um desses panfletos que pegamos na rua. Desesperado, liguei para este tal número e fui atendido por uma suposta Mãe de Santo, que disse que deveria colocar em uma conta bancária valores para que fosse feito esse trabalho. Vale ressaltar que no início tive medo e desconfiança, mas sou tão desesperado em ficar bom que coloquei o valor e que esta senhora me pediu. Mas sempre perguntando sobre os trabalhos, que ela havia me dito que ficasse em casa fazendo os resguardos e não dormisse nos momentos e nos horários que estivessem sendo feitos esses rituais. Não vi grande modificação, pois também venho sofrendo muito com a químio. Estou fazendo no decorrer das semanas. Gostaria que o senhor me dissesse se é possível um trabalho desse, de limpezas espirituais a longa distância. Sempre que peço a ela ou que digo que tenho de ir ao terreiro ou que pergunto aonde é este terreiro, ela sempre desconversa dizendo que não é necessário e que os trabalhos estão sendo feitos. Doté, gostaria que o senhor desse sua opinião, se é possível isso, se não é possível, já que, como lhe digo, são trabalhos que deveriam ser feitos para a minha saúde, para a minha recuperação. Eu não deveria estar presente? Abraços, mais uma vez parabéns pelo programa e espero que em breve seu programa esteja percorrendo todo o Brasil e o mundo. Abraço ao senhor também, a todos de São Paulo, a todos de São Paulo, capital e litoral, interior, enfim. Mandar abraços a todos que ficam conosco nessa programação. Não é possível esse tipo de trabalho em que o senhor diz aqui, trabalhos que são feitos para limpar a sua carne, o seu corpo, o seu eledá, o seu físico, pois existe uma mazela espiritual que atingiu ao lado físico, né? Então existe uma doença concreta no seu corpo que precisa ser retirada através de trabalhos, através de denominações espirituais. Existem várias formas. Existem centros kardecistas que trabalham com imantações, centros esotéricos que trabalham a longa distância. Da forma que o senhor coloca aqui no Candomblé e na Umbanda, principalmente se tratando de depósitos que o senhor fez em suposta conta bancária, o senhor deveria estar presente assistindo esses trabalhos, assistindo esses rituais, assistindo essas oferendas, passando por esses rituais para que o senhor pudesse fluir melhor. Isso não acontece só com o senhor, acontece com várias pessoas. Eu recebo vários e-mails falando sobre isso. Quando a pessoa já conhece, já é conhecedora daquele sacerdote, já tem uma convivência com aquele sacerdote, uma intimidade com aquele sacerdote, ou está fora do país, ou coisa parecida, pode até funcionar esse tipo de coisa. Mesmo assim, o certo é que tenha alguém da casa, alguém da família presente, mesmo que essa pessoa não pudesse. Agora, mesmo que esse trabalho estivesse sendo feito à sua revelia, ou seja, sem o seu conhecimento,
necessitaria da presença de quem fosse procurar esse lugar. Ou seja, sua mãe ou sua esposa ou um filho seu que foi buscar ali uma ajuda, uma cura para o senhor, sem que o senhor soubesse. Mas que ele deveria estar presente. É necessário. Para que exista uma coligação daquilo que é espiritual daquilo que é físico. O seu físico está afetado. Agora, existem trabalhos que podem ser feitos à distância? Existem, não nesse caso. Nesse caso, não. Se o senhor estivesse enfermo, estivesse internado no hospital e não pudesse, sim, existem preces, existem vários tipos de trabalhos que possam ser feitos. Agora, quando existe o lado financeiro. Por que existe o lado financeiro? Porque existem materiais que precisam ser comprados. E o correto é que o senhor assista esses rituais. Tá certo? Bem, vamos a um rápido intervalo, já já voltamos com mais e-mails do programa de hoje. Marque já a sua consulta para os jogos de búzios, trabalhos, rituais, neste telefone que está no seu vídeo, para melhor servi-lo e para que os orixás, voduns e inquices tragam suas respostas e êxito. Axé. De volta pela sua TV, você está assistindo o programa No Templo dos Orixás. Este que vos fala é o Pai no Santo Wellington Domalu, com o quadro Respondendo aos E-mails. Bem, Fabiana Nunes envia aqui o seu e-mail. Caro Pai Wellington Domalu, procurei uma determinada casa de candomblé em Recife para que pudesse curar um problema na garganta em meu esposo, já que o mesmo tinha ido a vários lugares, feito vários exames e nada constava. Um dia, passando por uma igreja, uma senhora sentada na cidade de São Paulo, no bairro da Consolação, uma senhora jogava búzios na porta dessa mesma igreja. Eu e meu esposo sentamos para consultar. Uma senhora simpática, amável, que disse que conhecia um pai de santo que poderia nos ajudar. Então fomos procurar este mesmo que era o sacerdote desta senhora. Lá, meu esposo, foi sugerido a meu esposo fazer trabalhos de recolhimento. Meu esposo ficou recolhido 15 dias. Quando entramos, fomos muito bem tratados. Um senhor amável, sorridente, mas sempre percebi que tinha um comportamento estranho, pois todas as vezes que eu estava presente, ele se comportava de uma forma. E depois, quando me retirava, ele se comportava de outra forma, com baianas, brincos, perucas, cílios postiços e usava até batom. Ora, Pai Wellington, não entendo isso. Muito bem. Fiquei um pouco apreensiva quando vi aquela dupla personalidade do suposto sacerdote. Procurei então estar presente mais vezes. Passei a ir a essa casa de santo todos os dias. Foi quando tudo começou. Os conflitos, as brigas. Disse a esse senhor que não entendia a religião e ele sempre dizia que eu era louca. Não podia ver o meu esposo. Já estava quase procurando a polícia para dar queixa desse suposto sacerdote que estava fazendo uma espécie de cárcere privado. Ora, Pai Wellington, meu esposo tem 40 anos. Apesar de ter 40 anos, não sei como funciona essa religião. Procurei outros amigos próximos, budistas, kardecistas e alguns evangélicos que disseram que eu tomasse cuidado, pois esta religião mudava o sexo das pessoas. As pessoas entram homem e saem gays, entram mulheres e saem bissexuais, ou um nome que eu não posso citar. Sapatão mesmo, querida. Muito bem. A senhora que fala que seu esposo, em determinado tipo de ritual, à madrugada, a senhora escutou gritos
que vinham de um certo quarto. E aí então começou a discutir com uma suposta filha de santo, que disse que a senhora não poderia entrar naquele lugar. E aí a senhora tentou invadir este local quando observou que o seu marido estava sendo molestado por este pai de santo. Chamei na mesma hora a polícia e fomos todos parar na delegacia. O delegado cinicamente perguntou: o senhor com essa idade toda, a frase que a senhora aqui diz, o senhor com essa idade toda foi molestado? O senhor por um acaso é alguma criança? Acho que houve nesse ato, pai Wellington, um caso de intolerância religiosa, pois o delegado não poderia ter falado isto para meu esposo. Para concluir, que é um samba seu e-mail, né? Para concluir, o meu esposo saiu com algum tipo de comportamento estranho também dessa casa de candomblé. Será que ele já era bissexual ou tinha alguma tendência a isso? Ou será que esses espíritos que esse suposto pai de santo colocou nele fizeram com que ele se tornasse gay? Ou será que este espírito do pai de santo que estava molestando ele fez com que ele ficasse dessa forma? Ou não é uma coisa ou nem outra. O pai de santo é safado e meu esposo também. Abraços, amo a religião dos orixás, acho o seu programa inteligentíssimo e principalmente esse quadro dos e-mails que o senhor desce o pau, literalmente. Colofé e que sejamos todos abençoados. Colofé Lorum, que sejamos todos abençoados. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece ainda. Primeiro, que casa de santo não é lugar para se fazer sexo, para namoros. É um templo religioso como outro qualquer. Bom, existe-se isso desde que o mundo é mundo em todas as religiões, pois as religiões lidam com seres humanos. E seres humanos erram. A senhora observe que Deus criou um mundo e Deus criou o bom e o ruim. Cada uma das pessoas tem o livre-arbítrio de seguir aquilo que elas querem, aquilo que elas acham importante para as suas vidas. Pessoas, umas seguem aquilo que é o bem e outras não, seguem aquilo que é o mal. O bem e o mal está dentro dos seres humanos. Já cansei de dizer isso aqui no programa. Agora, quando a senhora diz que o seu marido foi molestado, minha senhora, o seu marido tem 40 anos. Seu marido não é uma criança. No momento em que houve um ato sexual dentro de uma casa espiritual, o seu marido deveria ter levantado naquele momento e ter saído na hora. Independentemente dele gostar ou dele não gostar. O fato é que ali não é lugar para isso. O fato é que nesse local, ainda mais um momento religioso, num templo religioso e num quarto onde moram divindades. Quarto esse que são cultuados, os orixás, os santos, assim como a igreja tem o seu momento só o seu momento restrito, seja ela evangélica, seja ela católica, os centros kardecistas, a igreja messiânica, o budismo, toda religião tem o seu momento de recolher, o seu momento de se abster de tudo aquilo que está ao envolto, de se fechar, de se recolher e de mentalizar com o cosmos, com Deus, como quer. Então a senhora diz aqui, pode ser uma coisa? Pode. Existem rituais que fazem as pessoas mudarem de sexo? Não, não existe. São tendências que o ser humano tem, senhora. As pessoas precisam parar com isso, de que toda pessoa que recebe pombagira é piranha, de todo homem que recebe pombagira é gay, homossexual, viado, como que era, boiola, enfim. As pessoas precisam parar com isso. As pessoas precisam parar com isso. São tendências que o ser humano tem. E que não tem coragem de assumir e buscam e adentram a religião usando isso como desculpa. Usando isso como desculpa. Então, esse sacerdote é um desavisado, é mais um canalha espiritual de plantão, e o seu marido, me desculpe, outro desavisado também, que deveria respeitar a religiosidade. Agora, a senhora diz aqui, será que ele descobriu? Não é o lugar para descobrir isso.
descobriu da pior maneira possível. Casa de santo, casa de candomblé, igreja, templos religiosos não são para isso. Agora, isso existe de agora? Não, isso existe desde que o mundo é mundo. Não é lugar para isso. Eu gostaria de falar mais coisas para a senhora, mas o horário não me permite. Né? Agora, existem muitos e-mails que falam sobre isso. Né? Que as pessoas entram, que a religião do candomblé, já vou dizer novamente, a religião do candomblé é a religião dos gays, é a religião dos bissexuais, dos boiolas, das sapatonas, como queira. É a religião que abraça todos. É a religião que abraça todos, independente da opção que o senhor tenha. Agora, isso não pode virar um samba, isso não pode virar uma constância, isso não pode virar um dia a dia de uma casa de santo. Isso não existe. As pessoas têm suas opções sexuais da porta do terreiro para fora. Não lá dentro. Não é lugar de romance, de transas, de ser molestado ou molestada, o que queira. Não é lugar disso. Religião não é lugar disso. Então, seu marido, como diz a moçada nova, está mal na fita. E o pai de santo sem comentários. Sacerdote, como queira, sem comentários. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta e espero que a senhora possa sentar com seu marido e resolverem essa pendência que existe entre vocês e essa pendência que existe sexual na vida dele. Porque com tudo isso se descobriu, né, entre aspas aqui, pelo que a senhora coloca, que ele tem um lado bissexual. Se a medicina em algum ponto diz que todo ser humano é assexuado ou todo ser humano pode ter uma tendência bissexual, explica o que a senhora está dizendo. Ou não. Ou não. Tá certo? Que a senhora possa buscar dentro de seu entendimento. Agora, lhe garanto que a cultura dos orixás não tem nada a ver com isso. Um outro e-mail muito interessante. Paulo Ribeiro. Pai Wellington Domalu, assiste sempre seus programas. Tenho uma namorada que não quero mais ela quer casar comigo, mas não quero me casar com ela, pois não acho que a amo para isso. A mesma é do candomblé. E disse que vai fazer trabalhos expressivos, trabalhos fortes, que vai acabar com o meu lado sexual. Ou seja, meu lado viril não irá existir mais com mulher nenhuma, só para ela. Fez trabalhos com o senhor coloca aqui, eu vou dizer, o senhor fez um trabalho e ameaçou com um pênis de cera e que o mesmo deveria ser enterrado. O senhor acredita que é possível isso? O senhor acredita que ela vai conseguir fazer isso? Pai Wellington, eu estou desesperado, pois o senhor sabe, um homem sem isso não é um homem. Respeito-a, não desejo mal nenhum, fui até para a igreja evangélica onde estou me sentindo melhor. O que o senhor acha? Devo continuar na igreja ou não? Devo procurar uma casa de candomblé para desfazer esse trabalho? Abraços. O senhor não deve procurar casa de candomblé nenhuma. Se o senhor lá está sentindo Deus, porque lá também tem Deus, o senhor continue lá e siga a sua vida da melhor forma possível. Quanto ao trabalho com o egó, o pênis, o que quer de cera, de pau, de ferro, do que seja, dessa senhora, dessa cidadã, que é outra desavisada, existe o mal, querido. O mal existe em todas as religiões. Eu não vou ser hipócrita dizer para o senhor que não existem trabalhos que possam deixar o senhor broxa. Pode sim, senhor. Mas se o senhor tem fé em Deus, se o senhor acredita em Deus, se coloque. Peça proteção a Ele, que nada vai lhe acontecer. O senhor diz aqui que, pelo simples fato de não querer casar com essa senhora, ela se acha no direito, né, de eliminar o seu lado sexual. Porque ela acha que a fé dela é maior do que a sua, ou que o Deus dela é mais do que o seu. Se somos todos conduzidos por um mesmo Deus. Não venham com essa história que o Deus do candomblé é um, da Umbanda é outro, da Igreja Católica é outro, da Igreja Evangélica é outro. Isso é balela. Deus é único, em qualquer religião. Então agora, se a moda pega, todas as mulheres que não querem, todos os maridos, noivos, cuidado, noivos de plantão,
maridos que não querem mais ter nada com as suas supostas novas namoradas, vai todo mundo procurar uma casa de candomblé que vai lotar. O que vai ter de mulher enterrando, né? O meu câmera tá rindo, né? Que ele é um canalha de plantão também, safado. Ele está achando graça. Cuidado com a sua namorada, hein? Quer dizer, as pessoas não vão ter mais sossego. Os homens não vão dormir mais. Vão andar com a mão entre as pernas. Não vai subir mais nada, não vai descer mais nada. Olha, francamente. Francamente. As pessoas não têm o direito de usar a espiritualidade para ameaçar ou para colocar terror em quem quer que seja. Se a moda pega, ouçam bem. Um número aos senhores que gostam de pular a cerca, pular o muro, os portões. Olha só, hein? Imagine se a moda pega. Muita gente faz isso, faz. Volto a dizer, existem trabalhos que podem causar. Existe. Não sobe nem com Viagra, meu senhor. Agora, a religiosidade não é feita para isso. As entidades não são feitas para isso. E a sua namorada coloca, como o senhor diz aqui no e-mail, eu vou procurar um terreiro. Não foi o terreiro que foi até ela. Não foi as entidades que foram até ela. O mal que está dentro dela é tão grande que se não for dela, não será de ninguém. Então aí ela resolveu lhe capar espiritualmente. Então, meus senhores, minhas senhoras que ouçam, procure a religião para elevar. Existem trabalhos que podem ser feitos para... Existem. Agora, existe, assim como existe para baixar, existe para levantar também. Não se preocupe. Viu, meu querido? Assim como existem trabalhos para ficar meia-noite, existem trabalhos para ficar 6h30. Não se incomode. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o quadro Curiosidades do programa de hoje. Axé.